Líder ucraniano Volodymyr Zelensky aceita se reunir nesta semana com o presidente Lula em Nova York. Em Assembleia Geral da ONU, o ministro da Energia cobra países ricos a pagarem dívida com outras nações para a transição energética. E você vai ver também. Secretário-geral da ONU pede ação para melhorar o futuro da humanidade. Nova fase do programa Desenrola Brasil vai parcelar dívidas de até R$5 mil. No Dia Mundial da Limpeza, centenas de atos de conscientização são realizados no mundo e o Instituto Limpa Brasil comanda as ações por aqui. No fim de semana, a Igreja Internacional da Graça de Deus ministrou cultos especiais para as mulheres, com a participação do missionário R.R. Soares. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Antes de abrir a Assembleia Geral da ONU, o governo brasileiro tem aproveitado a atenção recebida de investidores e delegações internacionais em Nova York para vender a Agenda Verde do Brasil. Durante uma reunião para estimular os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, fez um discurso duro e cobrou os países ricos que paguem pela transição energética global. A apresentação do Plano Nacional de Transição Energética Justa e Inclusiva, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a descarbonização da economia global é urgente e que o país precisa do apoio estrangeiro. Os países industrializados, os países desenvolvidos, com as suas matrizes naturalmente pela industrialização, menos limpa e renovável que o Brasil e os países do sul global, possam monetizar essa transição. O ministro destacou que não há contradição no fato de o Brasil e o planeta continuarem dependentes do petróleo e do gás, apesar de as energias limpas e renováveis atingirem 88% da sua matriz energética. A própria palavra transição energética fala por si só. É transição energética, não é mudança energética. Portanto, o nosso petróleo ainda no Brasil são recursos que são utilizados, inclusive, para financiar saúde e educação. Novos projetos exploratórios estão no horizonte do Brasil. Recentemente, o governo anunciou que pretende prosseguir com a exploração de petróleo perto da foz do rio Amazonas. O líder ucraniano Volodymyr Zelensky aceitou se encontrar com o presidente Lula em Nova York na tarde da próxima quarta-feira. O encontro vai acontecer após a reunião de Lula com o americano Joe Biden. A informação foi divulgada pelo Palácio do Planalto. Os líderes do Brasil e da Ucrânia chegaram a conversar por telefone em março. O local para o encontro é o hotel em que Lula está hospedado em Nova York, onde participa da Assembleia Geral da ONU. E o secretário-geral da ONU pediu uma ação para melhorar o futuro da humanidade durante um discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU hoje em Nova York. Durante a abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York, o encontro que reuniu dezenas de líderes mundiais, o secretário-geral Antônio Guterres afirmou que chegou a hora de agir para cumprir as promessas de melhorar o futuro da humanidade. Em um contexto de tensões geopolíticas sem precedentes em décadas, essa cúpula sobre o desenvolvimento pode se ver ofuscada pela chegada do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O futuro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável adotados pelos Estados-membros da ONU em 2015 para alcançar um futuro melhor e mais sustentável para mais da metade do mundo até 2030, é criticado ainda mais para aqueles que sofrem com as consequências da guerra na Ucrânia. Na metade do caminho, apenas 15% dos 17 objetivos estão na direção certa. Muitos se encontram estagnados e outros estão em retrocesso.
As múltiplas crises que surgiram nos últimos anos, como a pandemia de Covid, as catástrofes climáticas e a guerra na Ucrânia, ameaçam esses objetivos. E mudando de assunto, olha só, o Dia Mundial da Limpeza foi celebrado nesse fim de semana como o maior evento ambiental do planeta. É isso mesmo, centenas de atos de conscientização foram realizados no mundo e por aqui foi o Instituto Limpa Brasil que comandou as ações. 191 países mobilizados para lembrar que o planeta clama por atitude. Neste Dia Mundial da Limpeza, ações de conscientização sobre a preservação do meio ambiente foram realizadas no mundo todo. E aqui no Brasil, os atos aconteceram em cerca de 1.000 cidades, com a realização do Instituto Limpa Brasil. Essa ação ela se torna um exemplo, um convite para a sociedade vir participar com a gente. Aqui em São Paulo, o Instituto conta com o apoio da Fundação Internacional de Comunicação, com a colaboração de centenas de voluntários em todas as ações realizadas no estado. Só aqui na região da Avenida Paulista, a FIC trouxe cerca de 30 pessoas para a coleta dos materiais recicláveis. Entre eles, membros dos ministérios Jovens que Vencem e Homens que Vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus. A FIC tem atuado bastante nesse trabalho, social e hoje, sendo o Dia Mundial da Limpeza, nós estamos aqui também mostrando a importância do descarte de cada resíduo. Os atos apoiados pela FIC foram realizados na capital paulista e outras cidades do estado, como São Bernardo do Campo, Santo André, Suzano, Osasco, Campinas, Sorocaba, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Barueri, Jundiaí, Ribeirão Preto, Praia Grande e São Vicente. Além de Itapecerica da Serra, com voluntários da Graça em Ação e participação do deputado federal Davi Soares. Quero agradecer de antemão aqui ao nosso prefeito, a Cátia, que está aqui na discussão da limpeza da área. Ele nos está cedendo uma lixeira para finalmente colocar aqui, colocar grande lixeira. Foi bem para se colocar aqui, visto que esse local não tem nenhum local para descarte apropriado do resíduo. Vamos começar hoje essa sessão de limpeza que vai permanecer nessa região. Em Salvador, o ato desse Dia Mundial da Limpeza teve parceria da Fungrab, a Fundação Graça da Bahia, que levou para as ruas cerca de 600 voluntários. No Espírito Santo, o evento foi realizado na Praia de Cambori, em Vitória, com o apoio da FUESA, Fundação Espírito Santense de Comunicação. As ruas de Minas Gerais também foram palco dos atos desse 16 de setembro. Veja com a repórter Cristiane Postigo. O Instituto Limpa Brasil, em parceria com a Fungraça, Fundação Graça de Deus em Minas Gerais, mobilizou voluntários para limpar as ruas do bairro. Nós apoiamos a Fungraça nesse projeto com o objetivo de ajudar as pessoas a se conscientizar da necessidade da limpeza da cidade. E nós estamos já prontos para próximas vezes. Além de São Paulo e Belo Horizonte, o Rio de Janeiro também participou dessa ação. Confira agora com o repórter Anderson Nascimento. Oi, Cristiane. Aqui no Rio de Janeiro já está marcado o nosso grande momento do Limpa Brasil. O Limpa Brasil no Rio de Janeiro recebeu voluntários que se inscreveram para participar do evento, que contou com 2 ações no estado, uma na cidade de Niterói e outra no Rio de Janeiro. Ambas com a presença da Fundação Graça de Comunicação, a FUGRACO, e da Fundação Tropical de Radiodifusão Educativa, a FUNTROP. A partir do momento que ficamos sabendo desse evento, temos aqui um grupo também de voluntários que nós convocamos e vieram participar. Durante a ação foram recolhidos 40 sacolas de lixo, já destinadas à reciclagem. O sucesso da ação foi garantido. Foi maravilhoso participar desse projeto.
E chegou a hora de falar de futebol. O São Paulo venceu o Flamengo por 1-0 no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. E quem traz mais informações sobre a partida é Leonardo Félix. Boa noite, Léo. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Boa noite a todos que assistem ao Jornal das 18h30. Neste domingo, no Maracanã, o São Paulo deu um grande passo para conquistar pela primeira vez a Copa do Brasil. Diante de mais de 67 mil pessoas, o tricolor paulista não precisou fazer muita força para vencer o desorganizado Flamengo por 1-0, gol de Caleri. Bastou o São Paulo mostrar o mínimo de disciplina tática, com bloqueios precisos no lado direito da sua defesa, com o experiente Rafinha, que anulou o atacante rubro-negro Bruno Henrique. No meio de campo, a forte marcação planejada pelo treinador Dorival Júnior impediu qualquer tentativa de reação do Flamengo. Mas essa tarefa foi facilitada pelo transtornado Jorge Sampaoli. À beira do campo, o treinador demonstrou nervosismo e descontrole, abandonando o gramado antes do fim do primeiro tempo, além de chutar uma grade no acesso do vestiário. Nas 4 linhas, o rubro-negro carioca foi um deserto de ideias, sem qualquer criatividade e sem brilho, retrato fiel de todo o ano de 2023. Ficou claro que o time, com o meio de campo esvaziado, sem jogadores de criação, fica inofensivo e abusa demais das jogadas aéreas, sem perigo e objetividade. Gabigol jogando na ponta foi nulo e as principais peças flamenguistas tiveram uma atuação individual para esquecer. O São Paulo teve uma grande chance de definir o título já na primeira partida, mas preferiu recuar e dar campo para o Flamengo no segundo tempo. Isso deixa a decisão em aberto para o jogo de volta no próximo domingo, às 4h no Morumbi. Cabe à torcida pelo retorno de Arrascaeta para sonhar com a virada e com a 5ª Copa do Brasil. É isso aí, eu fico por aqui, boa noite a todos. É com vocês, Juliana e Maria Alice. Obrigada, Léo, pelas informações do esporte. Muito obrigada, Léo. Uma ótima semana para você. E veja a seguir, nova fase do programa Desenrola Brasil vai parcelar dívidas até R$5 mil. E ainda, a Igreja Internacional da Graça de Deus ministrou cultos especiais para as mulheres com a participação do missionário R.R. Soares. Nós voltamos em instantes, até já! E nós estamos de volta, 18h47 pelo horário de Brasília. E olha só, o Ministério da Fazenda aumentou a previsão do Produto Interno Bruto para esse ano, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país. A estimativa é de crescimento do PIB de 3,2%. Antes, a previsão era de aumento de 2,5%. O Ministério da Fazenda manteve a estimativa da inflação deste ano de 4,85%, acima do teto da meta fixada pelo Conselho Monetário Nacional. E vamos então ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta segunda-feira, no início de uma semana importante para a economia em todo o mundo. Nos próximos dias, os bancos centrais de diversos países, com destaque para o Brasil, os Estados Unidos, a China e o Japão, vão anunciar suas decisões de política monetária com as novas taxas de juros para cada região. Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 0,31% e encerrou o dia cotada a R$ 4,85 na venda. Em 2 meses, os bancos renegociam mais de 13 bilhões de reais em dívidas e tiram 6 milhões do vermelho. O valor corresponde às negociações pela faixa 2 do programa Desenrola Brasil. O programa de renegociação de dívidas com descontos de até 96% já somou 13 bilhões e 200 milhões de reais em quantidade de recursos financeiros negociados nos 2 primeiros meses desde o lançamento pelo governo federal. Segundo a Febraban, a quantia é referente à faixa 2, em que os débitos bancários são negociados diretamente com a instituição financeira em condições especiais. Nas primeiras 4 semanas, foram renegociados
mais de 8 bilhões de reais e no segundo mês ficou em cerca de 5 bilhões de reais, valor 37% menor do que o registrado nas primeiras 4 semanas. O número de contratos de dívidas negociados chega a quase 2 milhões, beneficiando 1.460.000 clientes bancários. Também saíram do vermelho cerca de 6 milhões de registros de clientes que tinham dívidas bancárias de até R$ 100. A faixa 1 do programa, que começa no fim desse mês, deve ser destinada a clientes com renda mensal de até 2 salários mínimos ou inscritos no CadÚnico, que tenham dívidas de até R$ 5.000 com bancos, varejistas e serviços públicos de fornecimento de luz e água. E olha só que bacana, neste fim de semana a Igreja Internacional da Graça de Deus ministrou cultos especiais para o público feminino na capital paulista. É isso mesmo, Ju. As reuniões realizadas pelo Ministério Mulheres que Vencem contaram com a participação do missionário R.R. Soares. A Juliana tinha um objetivo traçado ao sair de casa. Eu creio que Deus irá falar fortemente, não só ao meu coração, mas ao coração de várias mulheres, né? Muitas mulheres às vezes não conseguem prosseguir, né? Eu creio que essa palavra de hoje vai trazer exatamente isso, ensinando a gente a como prosseguir para o alvo. Outras pessoas também sentiram o chamado de Jesus e marcaram presença. Eu busco intimidade com Deus. Eu busco o que Ele tem para mim que eu consiga alcançar. Que a gente tem que edificar, exortar e consolar. Então é isso que eu quero. Eu quero ser edificada por Deus, ensinada por Ele e consolada por Ele. É isso que eu quero. Mulheres de todas as idades da cidade de São Paulo e da região metropolitana vieram à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, que fica no centro da capital paulista, para buscar bênçãos para a vida, família e para o lar. Diferentes gerações se reuniram para orar e louvar ao Senhor. Francinete e Beatriz, mãe e filha, uniram-se no mesmo propósito. Essa busca em família e união. Uma bênção, porque tem muitas famílias que não vêm para a casa do Senhor, né? Vem o filho, então a mãe vem buscar o Senhor, mas o esposo às vezes não vem a família toda, né? Mas eu, graças a Deus, a minha família está na casa do Senhor Jesus. As reuniões foram preparadas especialmente para o público feminino, com o tema Prossiga para o Alvo. A pastora Thaís Benevente, diretora estadual do Ministério Mulheres que Vencem, em São Paulo, ministrou os cultos. E eu creio que elas saíram daqui transformadas, como eu mencionei ali, não foi só mais um culto, eu acredito que Deus tenha trazido elas mesmo para falar ao coração. Ministramos uma palavra justamente acerca do desânimo, né? Porque muitas vezes nós ficamos desanimados, esquecendo de nos levantar. Então, esse foi o propósito de trazer elas de volta à vida e foi o que aconteceu. Eu acredito que Deus realmente trabalhou no coração delas e vai fazer muito mais em nome de Jesus. Quem também trouxe uma mensagem para as mulheres foi o missionário R.R. Soares, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus. Essa é a palavra do inimigo. Rende, entregue-se, ou então vou acabar com tudo. O inferno diz que vai acabar. Ah, mas o meu parente está com câncer. Já fizemos tudo que tinha que fazer. Não fizemos. Nós temos que crescer na fé, porque a palavra não mente. Nós verdadeiramente fomos sarados pelas feridas de Jesus. Isso é muito forte. Depois de muita oração e louvor, a Juliana saiu da igreja feliz, com as bênçãos alcançadas para ela e para toda a família. Foi incrível o que Deus fez nas nossas vidas. Ali sentimos realmente a presença de Deus. Pastora Thaís trouxe uma palavra muito forte, que falou ao meu coração. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti.
Muito legal, hein? Falamos Grande juntas evento. até. Muito bacana mesmo. Lindo. E é isso, o Jornal 10, 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite para você e até mais.